A verdadeira marca da besta. No mundo religioso, a atenção ao sinal da besta está popularizado sobre um chip que será implantado sobre a pele. Esse pensamento está presente quase em sua totalidade no meio religioso, sendo representado em filmes até em novelas. Sendo um dos livros mais simbólicos da Bíblia, o livro de Apocalipse foi escrito em forma de cartas de modo a atingir um grupo seleto de pessoas. Na representação do livro é falado que ele foi destinado aos servos de Deus, em Apocalipse 1, versículo 1. Nesse caso, os que não eram servos de Cristo dificilmente entenderiam os códigos descritos ali. Isso porque vários elementos do livro já tinham sido mencionados anteriormente em outros livros da Bíblia, no qual os servos de Cristo tinham o hábito de ler. Por exemplo, no capítulo 12, versículo 9, afirma que o diabo foi a antiga serpente. Sem o conhecimento de Gênesis capítulo 3, essa explicação fica vaga. Porém, a leitura de Apocalipse 12, versículo 9 e Gênesis capítulo 3, juntos, ficou claro que a antiga serpente que enganou Eva foi o próprio diabo, e não apenas uma criatura do Éden que tinha a habilidade de falar. Resumindo, somente os que têm conhecimento referente aos outros livros da Bíblia poderá descobrir os mistérios do livro do Apocalipse. Por isso, o livro do Apocalipse é uma carta destinada somente ao povo de Deus. Para os demais, é apenas um livro mitológico cheio de símbolos incompreensíveis. A linguagem do Apocalipse também traz uma linguagem contemporânea da época. Em relação ao sinal da besta, é falado que o sinal será colocado sobre livres, escravos, pequenos, grandes, entre outros, em Apocalipse 13, versículo 16. Mas o foco maior está na marca que será colocado na testa e sobre a mão. Nesse ponto, claramente, o apóstolo não estava se referindo ao chip, mas a um conceito que todo judeu tinha na época, pois o apóstolo era um judeu cristianizado, assim como quase todos os outros discípulos. Quando o apóstolo João afirma que o sinal vai ser colocado sobre a testa e sobre a mão, ele estava se referindo a Deuteronômio 6, versículo 8. Nesse verso, Deus afirma que ele queria uma adoração máxima da parte dos israelitas, afirmando que a lei deveria estar na sua mão e entre seus olhos, na sua testa. Ao João afirmar que o sinal da besta vai ser colocado na testa e na mão, ele tinha esse conceito judaico em mente. Resumindo, a marca na mão e na testa significa adoração máxima. Antes da volta de Cristo, não será o chip o sinal da besta, mas sim a guarda da lei da besta, através da aceitação de suas ideias, que são contrárias às escrituras sagradas, que será imposta ao mundo. Pela profecia bíblica, a besta que emerge do mar, Apocalipse 13, 1, representada em forma de código, é Roma em suas duas fases, Roma papal e Roma pagã. É falado no texto que essa besta tem boca de leão, Apocalipse 13, versículo 2. O leão representado aqui é o mesmo leão representado em Daniel 7, versículo 4. O leão é o símbolo da Babilônia antiga, governada por Nabucodonosor II. A besta tem boca de leão, pois vai falar como Babilônia antiga. No capítulo 3 de Daniel, Babilônia construiu uma estátua para que o mundo daquela época se curvasse diante dela. A Babilônia moderna também levantará a sua estátua e se apresentará como a salvação do mundo, apresentando propostas para o descanso da terra, citando textos do ano sabático dos judeus, apresentando o domingo como a única solução para o descanso da terra. Depois disso, será revestido o domingo como a bandeira da ecologia e como bandeira de direito trabalhista. Com essa bandeira e um propósito visto como justo, todos serão envolvidos. Os homens vão receber o sinal da besta
quando a guarda do domingo se tornar obrigatório por lei em todo o mundo. Roma não fará isso sozinha, pois não possui poder legislativo. De acordo com a profecia, fará isso com a ajuda da besta que emerge da terra, representada pelos Estados Unidos da América. Apocalipse 13, versículo 11 e 12. O decreto dominical virá primeiramente dos Estados Unidos. No futuro, todos que abraçarem o domingo como uma questão trabalhista e ecológica, determinado por lei, na verdade, estará selando o seu destino eterno, recebendo o sinal da besta. O sinal será colocado na testa e na mão, porque as pessoas vão guardar o domingo com a mente e deixar de trabalhar com as mãos nesse dia. Esse sinal nada mais é do que uma cópia corrupta do verdadeiro sinal de Deus, que está descrito em Ezequiel 20, versículo 20. O mundo inteiro vai adorar a besta. Apocalipse 13, versículo 8. Com exceção daqueles que mantêm firme a fidelidade aos 10 mandamentos de Deus. Apocalipse 12, versículo 17, Apocalipse 14, versículo 12 e Êxodo 20, versículo de 1 a 17.
É hora de chamar a Convenção dos Estados. Convenção dos Estados seria uma espécie de reunião dos Estados americanos para alterar a Constituição. Vemos aqui Estados um passo mais perto na abordagem difícil e não convencional para alterar a Constituição. Agora notem que em fevereiro, apenas 17 estados americanos haviam feito o pedido para essa convenção. Agora, são quantos? São quantos? Vimos aqui que Nebraska se tornou o 17º estado a pedir convenção para emendar a Constituição dos Estados Unidos da América. Agora, vimos também o que dizem os analistas, o que dizem os especialistas em relação a isto. Aqui está The Washington Post, amados irmãos. The Washington Post são sites oficiais da América. É dito, a maior ameaça à democracia que ninguém está falando. Existe uma ameaça à democracia que ninguém está falando na América. Queridos, quando nós estudamos a profecia bíblica, ela é bem clara. A América, descrita em Apocalipse capítulo 13, começando do verso número 11, a besta que subiu da terra, com 2 chifres, parecendo cordeiro, parecendo Cristo, mas fala como dragão. Nós estamos vivendo nessa transição, em que a América, parecendo uma nação cristã, uma nação pacífica, uma nação maravilhosa, uma nação de liberdade para todos, vai falar como dragão, vai imitar os princípios papais. Queridos, lemos aqui, qual é essa maior ameaça? É dito, na verdade, é uma das maiores ameaças à nossa democracia, da qual a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Qual é essa ameaça? É dito aqui, essa ameaça é uma convenção constitucional convocada pelos estados. A última vez que tal coisa aconteceu foi em 1787. Tão confuso foi aquele caso que não foi feito desde então. Mas um esforço renovado está em andamento, queridos. Em 1787, houve uma convenção de estados. Confusa essa convenção. E muita coisa se mudou. Diz aqui, uma vez que uma convenção é convocada, eles, os delegados a essa convenção, podem abordar qualquer tópico que quiserem. Podem abordar qualquer tópico que quiserem. E, de fato, na única vez que tivemos uma convenção, em 1787, os delegados dessa conferência acabaram reescrevendo a Constituição. Está aí. Por que alguns analistas na América estão preocupados com isso? Porque sabem no que isso pode dar. Eles querem abolir todos os tipos de coisas com as quais a maioria das pessoas se preocuparia. Seus direitos e liberdades, que todos nós tomamos como garantidos. Vimos muito bem, amados irmãos. Este movimento quer acabar com a liberdade na América. Será que eles só vão acabar com a liberdade civil? Vão acabar simplesmente com a liberdade civil? Não, amados irmãos. Liberdade religiosa, tenho a certeza. Tenho a certeza. E eu vou mostrar para vocês nesta atualização que este movimento para emendar a Constituição está muito bem ligado ao movimento de união igreja-estado. Líderes religiosos, conservadores, estão empenhados nisto também. Opinião. É hora de nós, o povo, pedir uma convenção constitucional. 1 de agosto de 2022. Conservadores ligados a quem? Estão a 15 estados, estão agora a 15 estados de uma reescrita sem precedentes da Constituição. Subiram para 15 agora. Subiram para 15 estados agora. Eles precisam de apenas 34 estados americanos fazendo o pedido a essa convenção. E 38 para mudarem a Constituição dos Estados Unidos da América. Agora são 19. Falta pouco para 34, queridos irmãos. Lemos aqui. Os conservadores estão a apenas 15 estados de uma convenção constitucional sem precedentes. Aqui, neste mapa, vocês conseguem ver, é onde esta chamada já foi aprovada. Esses estados todos aqui já foi aprovado. Aqui falhou no castanho, no verde ainda está em progresso. Queridos irmãos, continuando aqui. A ideia de estados se unindo vai assustar Washington, disse ao Insider o deputado estadual Bill Taylor, da Carolina do Sul. Esta ideia de convenção dos estados vai assustar Washington, dizem eles. Isto é muito parecido com palavras daqueles líderes religiosos no evento Flashpoint. Vou colocar só uma vez, amados irmãos, tenham paciência. Vou colocar só uma vez para que possamos compreender aqui a conexão. Este movimento de convenção dos estados para alterar a Constituição e o movimento União Igreja-Estado estão falando as mesmas coisas. Será o mesmo movimento? Vejamos. Nós devemos nos casar com essas duas arenas, o civil e o sagrado. Eles não estão separados nas Escrituras.
os profetas, os homens de Deus, os sacerdotes trabalham com os governadores e os reis. Deus nunca quis a separação. Devemos perseguir esta nação através de líderes justos nas leis do governo, mas também devemos fazê-lo com a autoridade que Ele nos deu no Espírito para lidar com a serpente e dizer que eles vão nos representar em Washington, mas vamos para o nosso armário e vamos tirar você do nosso jardim. Sim, está aí, também ameaçando Washington. O movimento da Convenção dos Estados é apenas uma das organizações que pressionam por tal convenção. É apenas uma. Existem várias. São muitas que estão pressionando para isto. Lemos aqui, amados irmãos, os republicanos que pressionam por uma convenção constitucional terão sucesso? É a pergunta. Mais uma vez digo, esta não é uma atualização política, é uma atualização profética. Essa senhora, que é professora de Direito da Faculdade de Direito de Chicago, disse que, embora seja certamente possível imaginar que um número suficiente de estados americanos apoiaria uma convenção constitucional, isso poderia ser extraordinariamente devastador para a continuidade da existência dos Estados Unidos da América. O que essa professora de Direito disse? Que isto, Convenção dos Estados, é devastador para a continuidade da existência da América. E ela diz, é muito preocupante ver o movimento potencialmente ganhando força. E ela diz aqui, onde temos fortes tendências autoritárias emergindo, temos estruturas que podem dar a essas tendências autoritárias a capacidade de ganhar poder e ganhar cada vez mais poder. A Convenção Constitucional pode muito bem facilitar isso. Há pessoas atentas, amados irmãos, há pessoas atentas, amém? Que estão nos mostrando quais são os resultados dessas coisas. Nós sabemos também pelo Espírito de Profecia. A América vai falar como o dragão, vai mudar seus princípios. Muitos diziam que é impossível haver uma lei dominical. É impossível. A América, o país da liberdade religiosa, o país da Estátua da Liberdade em Nova York. Aqui está, meus irmãos, a prova de que a América vai falar como o dragão. A América não é bem um país de liberdade religiosa. As coisas vão mudar. Vemos aqui a próxima grande jogada dos republicanos. Vejam aqui, Business Insider. É um site oficial. É dito, a próxima grande jogada dos republicanos é assustar o inferno fora de Washington, reescrevendo a Constituição. E eles estão dispostos a jogar o jogo longo para vencer. Enquanto o ex-senador republicano Rick Santorum, enquanto ele se dirigia aos legisladores republicanos reunidos em San Diego, na cúpula política do Conselho de Intercâmbio Legislativo Americano, ele detalhou um plano para refazer fundamentalmente os Estados Unidos. O que ele quer? Refazer. Queridos, quem é este homem, Rick Santorum? Quem é este homem que quer refazer fundamentalmente a América, meus irmãos? É dito, tornar-se-ia uma nação conservadora. A América tornar-se-ia o quê? Uma nação conservadora. Quem é este homem que falou isto? Vimos aqui, Santorum, vejam bem, é a mesma pessoa. Santorum diz que quase vomitou depois de ler o discurso de John Kennedy sobre a separação entre igreja e Estado. É o mesmo movimento que está impulsionando a união igreja-Estado. É o mesmo movimento, amados irmãos, que quer a Convenção dos Estados. Agora, eles querem transformar a América num país conservador, num país que adota medidas cristãs restritas. Vou colocar mais uma vez o vídeo desses homens conservadores, políticos, pastores americanos dizendo o que eles querem fazer na América. Vejam só. Vamos impor valores cristãos na América novamente, quer você goste ou não. É exatamente o que pretendemos fazer. É impor leis cristãs a todos nos Estados Unidos da América. Temos que ter certeza de que nossas leis normativas e as leis que são aprovadas pelo governo reflitam as leis naturais e morais escritas por Deus. Está aí, amados irmãos. Só precisa ter ouvido para escutar, olhos para ver. Está aí, eles dizendo, nós vamos impor leis cristãs na América. Como é que eles vão conseguir isso? Claro, amados irmãos, mudando a Constituição. Como é que eles vão conseguir isso? Se unindo com líderes políticos conservadores, cristãos políticos conservadores, para tomar a América em suas mãos e mudar a América. E a transformação, disse Santorum, culmina com um evento sem precedentes. Que evento é esse? Uma convenção inédita para reescrever a Constituição da América. Agora, ele falou umas palavras aqui assustadoras. Vimos. Você pega esta granada e puxa o pino. Você tem uma munição viva em suas mãos, explicou Santorum. Uau, é guerra mesmo. É guerra que está sendo decretada aqui. Você tem o quê? Uma granada para destruir montanhas, obstáculos. Você tem o quê? Uma munição para destruir o obstáculo. E ele diz aqui embaixo, 34 estados
se todo legislador republicano votar a favor, teremos uma convenção constitucional. Eles estão trabalhando duro para isso. Agora vejamos o mesmo homem, Rick Santorum, dizendo isto. Rick Santorum quer que os estados joguem uma munição viva em Washington, com uma convenção constitucional. Ele diz, esta é a oportunidade que os fundadores lhe deram, legisladores estaduais. Eles deram a você o poder de consertar este país. Com todo o respeito, diz ele, com todo o respeito, como você ousa não tentar? Como você ousa diante do que está acontecendo neste país? Ele diz, temos que fazer isso, não daqui a 10 anos, agora. Está aí a urgência destes homens. Temos que fazer isso, agora. Temos que alterar a Constituição da América, agora. Agora vejamos esta. 1 de agosto também de 2022, há uma chance de 50-50 estados pedirem uma convenção constitucional dentro de 5 anos, diz um jurista conservador. Está aí? Dentro de quanto tempo? 5 anos. Eles prevêem que a maior parte dos estados da América vai concordar com esse plano para alterar a Constituição. Agora, 5 anos será... Daqui a 5 anos, estamos falando, ok, vamos fazer as contas. 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027. Então, em 2027, nós teremos, possivelmente, uma convenção dos estados para alterar a Constituição americana. O fato interessante é que a maior parte das crises que nós vivemos agora, líderes políticos estão dando solução para quase o mesmo período. A Agenda 2030 do Fórum Econômico Mundial. Estamos falando dos 7 anos, Laudato Si, vai culminar quase no mesmo período. Isso é interessante, não estou aqui para marcar datas, estou apenas lendo e dando minha opinião pessoal. De que, por que muitos eventos estamos vendo agora, a solução para esses eventos, perspectivas estão sendo colocadas para o mesmo período de tempo no futuro? Bem, não tenho resposta. Vamos continuar. É dito, a Convenção dos Estados, ao contrário dos movimentos anteriores que pressionavam por uma convenção, é financiada por poderosos interesses conservadores. Apesar do caminho difícil pela frente, observadores de ambos os lados do movimento da Convenção percebem uma demanda crescente para mudar a Constituição, tanto dos conservadores frustrados pelo controle democrata unificado do Congresso, quanto dos progressistas enfurecidos com as decisões da Suprema Corte. Bem, queridos irmãos, nós iremos parar aqui com esta atualização. É aqui onde nós estamos. Agora entendam. Eles disseram que daqui a 5 anos vão conseguir alterar essa Constituição. Mas lembrem-se que os eventos estão nas mãos de Deus. Cristo pode voltar este ano. Cristo pode voltar muito antes. Cristo pode voltar muito depois. Não estamos aqui marcando data nenhuma. Estamos apenas lendo o que eles dizem. Deus tem um controle da história. E as profecias vão se cumprir quando Ele assim permitir. Isso nos dá garantia. Isso nos dá segurança. Porque temos um Deus que tem tudo sob controle. Amém? Convido você a uma oração. Obrigado, Pai, porque tudo está em Tuas mãos. Os eventos finais não nos assustam, porque mostram que o nosso Deus está voltando. E há quantos anos ansiamos por esse dia, quando veremos o rosto de Cristo, poderemos abraçá-lo, poderemos ver os nossos anjos que nos acompanham, poderemos estar por toda a eternidade ao Teu lado. Poderemos abraçar os nossos pais, avós, irmãos, amigos, falecidos, que ressuscitarão em glória, transformados, para nunca mais provarem a morte. Essa é a esperança que nos acompanha. Permita ao Pai com que, enquanto não vens, façamos nossa parte, nos preparando, pregando o Evangelho, chamando almas para conhecerem a boa nova do Evangelho. Vivemos em momentos difíceis, as tentações nos assolam momento a momento. Às vezes somos tentados até a desistir. Mas, Senhor, avistando uma pátria melhor, sentindo o cheiro da eternidade, vivendo um relacionamento diário com Cristo, nos é quase impossível desistir. É nisto, Senhor, que queremos nos focar hoje. Guarda-nos até o fim. Oramos em nome de Jesus. Amém.